Fofura e diversão, os animais de estimação, gente, tem um papel importante na nossa saúde emocional e mental. E em tempos de estresse, solidão, ansiedade, o vínculo, né, com os pets pode ser uma poderosa fonte de equilíbrio e afeto. E para falar mais sobre este assunto, com mais profundidade, eu recebo agora a nossa psicóloga, Aline Arruda, que vai explicar um pouquinho mais sobre os pets, como a gente pode contribuir para o bem-estar, né? E também o que é que eles podem fazer para nos ajudar nos tratamentos, né, terapêuticos. E aí, minha amiga, tudo bom? Seja bem-vinda, toda linda. Obrigada. Seja bem-vinda. Fica à vontade, Aline. Olha só, me fala uma coisa. Por que é que os pets, né, eles têm um impacto tão positivo na saúde mental das pessoas, da gente, né? Porque lá em casa tem pet que só aguta, minha filha. Dois cachorros, calopsita, peixe. Pronto, a gente já fica, todo mundo, né? Bem demais. Os pets são carinhosos, né, com a gente. Entende quando a gente tá triste, ou quando a gente tá feliz, ou com raiva. Não guarda mágoa, né? O bom é isso, né? Ele gosta da gente de todo jeito. Isso, porque há uma conexão afetiva sem ficar pensando em nada em troca, né? Então, o pet, ele realmente presta atenção no tutor. E não é só cães, gatos, né? Como você falou, a calopsita. Então, existem outras espécies de animais que eles se conectam com as pessoas. E eles não estão preocupados se você é rico, pobre. Eles querem saber se você está lá junto, se você brinca. E principalmente para quem tem criança em casa, criança, adolescente, crescer e se desenvolver com pets, né? Dá uma ideia de responsabilidade, de troca afetiva, de cuidados, que é super importante para o processo de desenvolvimento e para a saúde mental. É verdade. Existe, assim, alguma explicação psicológica ou emocional para esse vínculo ser tão forte, né? Com os nossos animais, acho que tem muita gente que tem um vínculo. Gente, quando tem gente que quando morre o bichinho que vai lá no caixão, ele sente, né? Sente. Às vezes levam até, eu vi já, né? Muitas coisas, muita gente aí levando para se despedir do dono. E olha que era uma coisa, até cavalo, gente. Uma vez eu vi num velório. E já viu, né? Mas porque eles se conectam realmente. Imagine que quando você é criança, você tem uma liberdade maior para demonstrar afeto. Aí você vai crescendo, você fica com receio de demonstrar afeto. Eu não sei se a outra pessoa vai gostar. Com os animais não tem isso. Eu posso demonstrar afeto e eu sei que eu vou ser correspondido. Então há uma liberdade afetiva e de amor muito maior. Não só nessa questão da saúde mental, você começou falando da questão da ansiedade e tudo, mas a gente vê até pessoas que são muito rígidas, têm uma rigidez mental, são muito duras. Não quero saber de animal, não gosto de nada, mas quando começa a conviver com animais, muitas vezes até, por exemplo, um gato, os gatos, eles escolhem os tutores porque eles são insistentes com a pessoa que às vezes nem gosta de pet. Mas aí ele vai lá e começa a amolecer o coração, né? Começa a deixar essa pessoa mais acessível a afeto, né? Então ela começa a descobrir pela primeira vez uma troca afetiva que antes ela achava que era impossível, porque as pessoas, ele não confia, ele acha que as pessoas podem trair, pode deixar de amar, e aí ele começa a descobrir que com os animais não é assim. É verdade. Durante um período, por exemplo, difícil, como o luto, a depressão, a ansiedade, né? A presença desses bichinhos, eles podem ajudar? Podem super ajudar, porque eles sentem, né? A gente tem uma produção hormonal que a gente não percebe, cheiros diferentes, então ele sente quando uma pessoa não está bem e ele tende a ficar lá junto, tende a fazer carinho, né? A perceber. Tem cães que são treinados, inclusive, para sentir odores de respostas fisiológicas de doenças, como câncer, por exemplo, ou quando a pessoa vai ter uma queda de pressão. Então, os cães são treinados, né? A maioria das vezes são cães, para sentirem quando uma pessoa vai ter uma queda de pressão, vai passar mal, precisa de algum problema, e que ele consiga interceder antes, né? De tomar uma medicação, tudo. Então, tem cães que são treinados para isso. Ou seja, eles percebem muito rapidamente. E não só os nossos cheiros, né? Principalmente os nossos cheiros. Mas existem comprovações, por exemplo, de animais que conseguiram detectar abalos sísmicos, né? Então, porque eles têm uma audição e um olfato muito forte. E à medida que a gente vai entendendo isso, né? Pessoas que têm um sofrimento emocional, tá com depressão, ela não quer saber de ninguém, ela não quer cuidar de si mesma, e aquele cachorrinho, aquele gatinho, aquele pet está ali com ela, insistindo, e aí ela começa a ceder. E muitas vezes ela vai levantar não por ela,
mas ela vai levantar por causa dele. Eu tenho que levar o cachorro para passear. Então, ela começa a levantar, eu tenho que cuidar do cachorro. E ela começa a fazer uma atividade, começa a se movimentar. Então, por causa do pet, ela foi conseguindo, além da troca afetiva, tinha aquela responsabilidade, foi começando a fazer isso por causa do pet e, de repente, né, nesse processo, ele conseguiu sair desse estado emocional. É engraçado, quando eu chego em casa, meus cachorros ele já sabem. Eu fechei o carro, ele escuta o barulhinho do alarme. Ele já sabe que sou eu. Já ficam tudo na porta esperando. Minha gente, é engraçado demais, é muito engraçado. Pois é, e você pode sair para a padaria ou sair para trabalhar. Isso. Quando você volta, foi 5 minutos ou foram 4 horas, eles fazem a mesma festa. A mesma festa. Oxe, e se você fizer alegria, pronto, já faz logo xixi. Aí é que eles mostram que tá felizes, né? Gente, que estão felizes. Quais são os benefícios comprovados na convivência com pets, né, no dia a dia? Existem outros benefícios? Existe, né? A própria produção de dopamina, né, que produz mais uma sensação de prazer e bem-estar com a convivência dos pets, um senso de responsabilidade, a própria movimentação física, são benefícios que são vistos em pessoas que passam a ter pets, que passam a conviver com pets. Mas é importante dizer, Marília, que não é só, vou comprar uma calopsita e vou deixar na gaiola, vou comprar um cão e vou deixar no quintal, não. Animais precisam de convivência, né? Eles precisam de exercício, eles precisam de afeto, eles precisam de adestramento, de educação. Então, quando a pessoa vai pensar em ter um pet, né, seja adotar, comprar, pegou de alguém que já tem, enfim, ela tem que pensar que ela tem que ter, no mínimo, o pet, seja lá qual for, ele precisa desses 3 aspectos. Porque até um peixinho ele vai precisar ter atenção. Isso. Então, se a pessoa tem esse senso de responsabilidade, né, vou higienizar, vou adestrar, vou dar carinho, então isso já coloca num movimento que é muito importante para a pessoa. Eu sou agora responsável por um ser que precisa de mim, né, esse senso. E aí começa aquela troca afetiva e a pessoa vai cedendo, né? Vai ficando menos egoísta, por exemplo, isso é uma coisa importante. Ah, não, a minha casa tem que estar tudo limpinho, e aí de repente começa a ficar suja de pelo, mas começa a ficar mais alegre também. Né? Ele fez uma arte ali, quebrou um jarro, alguma coisa, a pessoa fica com raiva, mas ela começa a se flexibilizar em relação a isso também. Me dá raiva, viu? Quando meu pet começa... Ele olha pra minha cara, minha gente, aí faz assim, ó. Faz xixi nos cantos errados. E fica olhando pra mim. Eu digo, mas rapaz, tu é muito engraçado, né? Não tô acreditando, não. Ó a cara de pau. Olhando pra mim, fazendo xixi. Porque os 2 são machos, né? E eles marcam território. O outro já foi castrado, quase que eu não castrava. Aí esse outro não é, né? Ah, minha filha, aí Luke é quem faz xixi, viu? Em todo canto. Olha, se você deixar, ele sai marcando território em todo lugar. É engraçado isso. Mas, para quem está aí, né, enfrentando momentos tipo difíceis, né, que a gente sabe que tem muita gente emocionalmente, né, enfrentando muitos momentos que não são fáceis. Às vezes, uma doença, né, uma depressão, como a gente falou, uma crise de ansiedade. E aí, o que é que você acha? Indicar um pet, né, para adoção. Será que seria uma boa saída, né? Será que nesse processo de recuperação seria bom ter um petzinho em casa? Seja ele um cachorro, um gato, qualquer uma outra coisa? Olha, é importante a gente entender que a convivência com os animais, ela é favorável à saúde mental. Mas é preciso saber, a pessoa precisa fazer uma autoavaliação, ou um parente fazer uma autoavaliação, se há condições de realmente ter o animal. Porque ele não vai ser o processo de tratamento, mas ele vai servir como um auxiliar no processo de tratamento, né? Então, sabendo que aquela pessoa que não está bem, se ela gosta de animal, pode ser que ela não tenha condição de cuidar do animal, e se tem uma outra pessoa em casa que poderia dar essa assistência ao animal. Tendo isso, eu consigo, eu dou conta, tal, aí seria super favorável, né? Porque ele vai interagir, ele vai começar ali a ter essa resposta. Então, a gente tem, por exemplo, a terapia assistida com animais, que é um processo auxiliar terapêutico, né? Então, tem animais que visitam hospitais, né? Cães, cavalos. Isso. Né? Falava ontem na rádio sobre a questão da ecoterapia, Que é muito que bom. é fantástica, gente. Vale a pena. A ASPEC, Associação Paraibana de Ecoterapia, aqui em João Pessoa, ela é aberta à visitação. Vale a pena ir lá conhecer, né? Muito pouco conhecida.
Então, pessoas que têm problemas de fobias, de depressão, problemas no neurodesenvolvimento, crianças com autismo, que começam a fazer a terapia com o cavalo e só o fato de já estar em contato com o animal já começa a apresentar melhoras, né? Imagine essa convivência frequente para quem tem um animal em casa, né? Os animais são sensíveis ao nosso estado emocional e isso é muito favorável para a gente, mas lembrando que é auxiliar, não é o processo de tratamento assim primordial. Maravilha, viu? Tá aí, olha, Caio acha pouco ter esses bichos todos lá em casa, viu, minha gente? Quer agora ganhar de presente uma tartaruga aquática. Já pesquisou para comprar essa tartaruga. Mãe, meu aniversário falta tantos dias. Eu quero uma tartaruga aquática. E, meu Deus do céu, vai virar um zoológico lá em casa. Mas viu? olha, Marília, é importante aí. Quando os pais são responsáveis nesse sentido, é ótimo, né? Tem os animais. O problema, por exemplo, daqui a pouco chega aí dia 12 de outubro, né? Dia das crianças, e muitas crianças são presenteadas com animais sem que a família tenha nenhuma responsabilidade de fato com o animal. Aí o animal se apega, aí abandona ou dá o animal, não cuida como deveria. Então, ter esse senso de responsabilidade, né, com tantos animais ou com o primeiro animal que vai se ter, é importante que parta dos pais, né? Você vai dar conta de ter uma tartaruga? Vou, então tudo certo. Não vou, Caio, já tem muitos, né? Então, conversa com ele isso. É verdade. Minha amiga, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. É sempre uma alegria, viu? Tê-la aqui. Joia, tá Marília, obrigada, tudo certo. maravilhosa. Vou para o intervalo bem rapidinho e volto já. Não sai daí, não.